Muito prazer, meu nome é Ana Felício. Bom, eu demorei muito para fazer esse vídeo, e não tô falando de tempo de produção, nada disso, mas de coragem. E eu me descobri ao longo de todo esse período como uma pessoa que procrastina muito. Por incrível que pareça, eu já fiz thumb, eu já fiz roteiro, eu já fiz capa, eu já fiz tudo, mas de fato sentar aqui e conversar com vocês era o processo mais difícil, foi a parte mais difícil. Mas estou aqui. Muita coisa aconteceu desde o meu último vídeo, e esse vídeo, na verdade, é para me reapresentar, apresentar essa nova Ana, depois de quase um ano longe do YouTube, um ano longe da produção desse tipo de conteúdo. Eu quero contar para vocês um pouco de tudo que aconteceu e um pouco das coisas que estão por vir, e também me comprometer, não só com vocês, mas comigo mesma, de perdurar esse projeto, né, de dar continuidade em tudo isso. Bom, eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu tô literalmente sentada no meu quarto, acabei de chegar do serviço, tem card pra fazer, tem marmita pra arrumar, mas enfim, eu precisava fazer, né, então não esperar, eu não queria criar o contexto perfeito, é só sentar, falar, e é isso. Então acho que eu tô um pouco de peito aberto aqui com vocês hoje, pra gente bater esse papo. Bom, no meu último vídeo, né, na minha última sequência de vídeo, a gente estava passando por um período de um ano que eu não competi, que foi 2024, que eu estava buscando trabalhar mais no meu físico, enfim, era um contexto completamente diferente. Só que aconteceu muita coisa no ano passado que eu não comentei em lugar nenhum, inclusive nem no meu próprio Instagram, eu não cheguei a citar isso, que foi uma cascata de eventos, né? Uma coisinha colidiu com outra pra gente chegar até no que nós estamos hoje. Bom, assim que eu postei um dos meus últimos vídeos, eu descobri, na verdade, na semana seguinte, que eu fui selecionada, né, pra uma seletiva numa empresa muito grande. Então eu fiquei muito animada, pra mim era uma puta oportunidade, realmente era uma puta oportunidade. Eh eu e minha família nos locomovemos de muitas maneiras, né, porque, poxa, em plena terça-feira eu saí aqui da minha cidade, interior de São Paulo, 4 horas de viagem pra ir pra capital, parecia loucura, né, de aleatório, soube uma semana antes. Mas como a minha família apoia muito no meu sonho, e graças a Deus eu tenho pais que me apoiam muito, a gente só meteu a cara e fomos. E olha, eu vou confessar pra vocês que não foi a melhor experiência que eu tive, tá. Eh, não me surraram, não me xingaram, não me trataram mal, não é isso. Mas eu estava num contexto onde eu acho que eu não estava preparada para aquilo, né. Foi uma pressão muito grande, eu senti. Eu também estava passando por um processo de booking, então não estar seca, não estar com físico de palco, me sentir menos atleta, enfim, foram vários eventos ali que ocasionaram, não vou citar tanto, mas não foi uma experiência muito legal internamente, né, externamente, enfim. E depois disso, eu passei por um longo período, né, um processo ali até eu conseguir voltar a postar de novo nas minhas redes sociais. Então eu tive uma grande distorção de imagem, eu comecei a me cobrar por coisas que eu não me cobrava antes, eu já não me via, né, naquele físico que eu estava, enfim, a minha cabeça ficou ali no limbo bem gigante, isso demorou um tempo, sabe, foi um processo de fato. Então a gente passou 2024, no início daqueles vídeos a gente estava secando, pipi-popopó, realmente sequei, acabou o ano e eu comecei 2025 com uma cabeça diferente, acho que num pique diferente também, sabe. Eu fui viajar no começo do ano, então, né, janeiro, fui pra praia, aproveitei muito, e quando eu voltei, eu senti que eu precisava de mudanças. Não somente físicas, mas mudanças internas. Eu já estava me vendo, né, ou vivendo em um corpo do qual não me agradava mais. Então, ter que passar muita fome, viver numa dieta restritiva, pi-pi-pi-pó-pó. Não poder treinar tranquilamente, sabe, sem se preocupar se: "Nossa, meu quadríceps aumentou 1 milímetro e pi-pi-pi-pó-pó-pó". Depois de ter passado também por um longo período de distorção de imagem, enfim, foi um negócio gigantesco, na verdade. E eu decidi que era hora de mudança. E claro, nenhuma decisão é tomada do dia pra noite. Eu pensei muito sobre isso, eu tive muito medo, muita insegurança, até porque tudo que é aquilo 50-50%, sabe, probabilidade, mexe muito com a gente, né? Nós não estamos acostumados ou não fomos programados para lidar com improbabilidades, com coisas incertas, com aquilo que a nossa cabeça não consegue prever o futuro. E eu me vi diante dessa situação. Mas ainda assim, com tanto medo, eu peguei e decidi migrar de categoria.
E além de migrar de categoria, eu decidi que eu precisava de um trabalho novo, eu precisava sentir que tudo seria novo. Sabe quando você precisa que aquela chaminha ali seja reacendida, né, que você precisa novamente pela primeira vez, só confiar de olhos fechados, sem entender o aquele processo, sabe, confiar de fato em outra pessoa. Então, eu também troquei de treinador, conheci uma pessoa incrível que é o Henrique, que tá me acompanhando até hoje, e que eu posso falar aqui de peito aberto. Claro, eu quem sou eu pra falar, né, você sabe que eu sou puxa-saco mesmo, eu admiro muito, porque eu não só vejo como vivo tudo isso, né, eu vivo a consultoria dele, eu visto a camisa com muito orgulho de tudo isso. E só me trouxe melhorias, assim, inimagináveis. A gente não tá falando só de físico, tá? A gente tá falando de absolutamente tudo. A minha cabeça hoje, a maneira que eu enxergo o meu treino, a minha dieta, a minha vida mudou completamente. E isso foi uma decisão que eu tenho muito orgulho de ter tomado, né, lá atrás. Então, eu troquei de treinador também. A princípio, nós estávamos migrando numa wellness, né, então passei por um booking. Pela primeira vez comi 200 gramas de arroz na dieta, então fiquei muito feliz. 5 fatias de pão no café da manhã, eu estava no paraíso. Então comi muito bem desde o primeiro dia, e eu não posso reclamar não, tá galera? Embora eu tenha diminuído poucas calorias, ainda tô comendo muito bem. Mas esse papo aí de dieta a gente conversa em outro vídeo, não é sobre isso. Mas eu decidi também que eu precisava mudar de categoria, fui lá, meter uma cara e começamos. Só que assim, vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu não acompanho mais nada do mundo maromba, eu não sei nada de fofoca, eu não sei do meio, tanto que ano passado eu nem sei quem tanto foi pra Olímpia, tá? Eu literalmente me afastei completamente desse tipo de mídia, completamente desse tipo de conteúdo, me afastei muito mesmo, porque no fim das contas, não me agrega em nada, né? Então eu saber se fulaninho brigou com ciclaninho, isso ou aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida, no meu físico, na minha trajetória como atleta. Então, parei de consumir completamente esse tipo de conteúdo. Mas ainda assim, do pouco que eu me baseava, eu me sentia um pouco mal de ser iniciante. Foda, né? Foda. A gente busca tanto perfeição, e tá aí um dos pontos que eu demorei tanto pra voltar pro YouTube, demorei tanto pra gravar esse vídeo, porque a gente tem dificuldade em entender que feito é melhor que perfeito. Embora a gente possa proclamar isso, a nossa cabeça não entende. Né? E eu tenho uma grande diferença, uma grande dificuldade em entender isso, né? Então, assim, pra mim tudo tem que ser perfeito. Tem que ser ótimo, tem que ser lindo. E quando não é, eu me frustro, né? Então, eu sei que uma expectativa que eu cresço ali, tá trabalhando na terapia, fiquem tranquilos, enfim, não é nesse ponto. Mas eu me sentia muito mal de ser iniciante, porque hoje você abre o Instagram, você vê mulheres incríveis, com uma genética fenomenal. E eu não estou aqui desvalorizando o trabalho delas, porque eu sei que, independente de você ter uma boa genética, você ter uma má genética, o trabalho vai ter que ser feito, né? De qualquer uma das maneiras. Não é esse o ponto. Mas assim, eu conheço meninas que, poxa vida, são incríveis, sabe? E eu me senti um pouco mal de ser iniciante, de tentar, né? Porque falta volume, com toda certeza. Eu saí poucos meses de uma outra categoria, né? Uma categoria biquíni. E eu sou muito nova também, eu tenho 19 anos, então eu não tenho uma maturidade muscular que uma, sei lá, uma mulher de 30 anos vai ter treinando desde seus 20, né? Então, eu entendo todos esses contextos, mas na minha cabeça era muito difícil olhar para o meu físico e me ver como uma iniciante, né? Então isso mexeu um pouquinho comigo. E foi só há um mês atrás, mais ou menos, lembrando que agora nós estamos em agosto de 2025, que eu mandei, assim, como quem não quer nada pro meu treinador durante o nosso feedback semanal, uma fotinha ali imitando uma figure, e eu só precisava ouvir, né, ler mais fácil, ler que dava, né, que não era minhocas na minha cabeça, que eu não estava viajando, eu só precisava ter aquele apoio, sabe, olhar e falar assim: "Pô, cara, dá, né, você não tá ficando louca, dá sim". E quando o Henrique me deu essa confirmação, eu fiquei muito animada, porque eu gosto muito da categoria Figure e tanto que se você falar pra mim: "Ana, existe alguma atleta que você se inspira, alguma atleta que você gosta de acompanhar os treinos, a dieta, o vídeo no YouTube, alguma atleta que realmente você acompanhe, que aquela atleta faz?" Eu posso dizer sim. E ela não é uma wellness, ela não é uma biquíni, ela é uma figure, que é a Meg, vou deixar uma fotinha dela aqui, se eu lembrar, gente, porque eu não sei como que vai ser edição de vídeo também, né, pode ser que eu só bote eu aqui falando, sem cortar nada, mas tem a Meg. E eu sempre admirei muito a Meg, a forma que ela treina, o físico dela é lindíssimo. Eu gosto muito dessa categoria, né? Uma categoria que eu vejo que, embora tenha um grande nível de volume, densidade muscular, também carrega uma feminilidade única. Então, assim, uma categoria que eu gosto muito. E nessa categoria, por incrível que pareça, eu não sinto aquela pressão de ser iniciante, né. Então eu sinto que e também porque eu vejo, né, as meninas iniciantes, que você vê muito mais, né, realmente amadoras que aparecem amadoras,
eu me sinto livre pra ser uma amadora também, né. Então, começou de novo aquela coisinha ali: "Nossa, olha, eu quero competir, eu quero estar cheirando Protan no meio de gente que eu não conheço", sabe. Eu quero poxa vida, eu quero viver toda aquela experiência de novo, eu quero viver tudo aquilo de novo. Então, eu tô muito feliz, né. E sim, eu tô indo pra Figure, tá. É claro que é um processo longo, não é: "Ai, decidi, vamos lá, é isso". Não, gente, são processos, né. Mas pra quem já aprendeu tanto de processo, o que que é mais um? Mas enfim, tô trabalhando realmente com algo e para algo, do qual o meu coraçãozinho tá leve, né. Eu estou leve, eu estou feliz com essa decisão, então assim, tô ansiosa, né, tô ansiosa, já tô vendo o calendário, já tô vendo isso, tô vendo aquilo, mas isso eu vou contando aos poucos pra você. E daí a gente chega, né, todo esse resumo da ópera, nesse ponto master, do porquê eu decidi voltar com o YouTube. Era algo que eu estou empurrando com a barriga há meses, né, que como eu falei pra vocês, eu queria que isso fosse perfeito, mas compreender o que é perfeito e que talvez não seria perfeito é um processo muito difícil, né. Até porque o que que é perfeito? Não vai ser. Então foi um processo muito longo, muitas conversas com a minha terapeuta, até eu sentar aqui e conseguir gravar esse vídeo. Mas o grande objetivo de tudo isso é que eu quero de fato, mostrar essa trajetória para vocês. Então eu quero poder ter algum lugar para registrar, algum lugar para compartilhar, pessoas para conversar sobre, até porque lá no meu Instagram eu postei, né, um vídeo falando sobre essa decisão, falando sobre tudo. Lá eu posto mais coisas, eu posto dica, eu posto sobre a nossa marca, né, a querida Heavy Soups, que inclusive lá no site, usando o meu cupom FELIZ, você tem 5% de desconto em todo o site, vestuários, suplementos, enfim, gente, lá tem muita coisa de ótima e boa qualidade. Bom, enfim, eu posto muito conteúdos por lá, e às vezes as pessoas pedem, né, algumas coisas, tipo, acompanhando a minha rotina, coisas básicas, alguns vídeos mais delongados que lá não tenho tanto tempo pra fazer isso, e que eu quero utilizar esse espaço aqui. Então, eu não posso prometer pra vocês que a gente vai ter vídeo todo dia, que a gente vai ter vídeo toda semana, mas eu vou me esforçar pra isso e, de fato, farei isso acontecer. Eu sinto que não somente pra compartilhar, mas também pra aquela Ana, né, aquela Ana interna ali, que estava tanto tempo procrastinando isso e que no fim das contas só precisava começar, só precisava olhar e falar: "Não, eu vou fazer isso". Então nós teremos vídeos papeando com esse, né, então atualizando vocês, contando com coisas com mais detalhes, talvez um vídeo mais técnico, enfim, não sei, vamos ver como é que vai desenrolar os conteúdos por aqui, mas eu quero que seja algo leve, sabe, eu não quero que seja um Telecurso 2000, eu quero que de fato seja algo que eu possa compartilhar com vocês, que vocês façam um pouquinho de parte aqui da minha rotina também. Então a gente vai ter vídeo de rotina, vídeos aleatórios montando marmita, organizando as coisas, às vezes pode ser que eu solte uma caixinha lá no Instagram e ver quem responder em vídeo aqui com vocês. Eu quero realmente poder compartilhar tudo isso, né. Então a minha cabeça já tá pensando lá, quando a gente tiver em preparação, mostrando tudo pra vocês, a gente voltando a balinha pra ir pra catar o busão, catar o carro, enfim, não sei ainda, né, ir para o backstage, poder gravar para vocês os bastidores de tudo, gravar a competição e escalonando tudo isso, né. Então eu estou animada e eu sei que animação só não basta, né, porque a gente pode estar muito animado com uma coisa, amanhã simplesmente passar e nunca mais tocar nisso. Mas de fato eu quero dar continuidade nesse projeto e espero que vocês estejam aqui comigo para acompanhar tudo isso. Inclusive aqui no campo de comentários, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de vídeo, né, alguma coisa que vocês queriam ver, alguma coisa, alguma curiosidade, sei lá, compra no mercado, receitas, não sei. Lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, vai me seguir por lá. Eu posto um pouco de conteúdo diversificado, então a gente posta sobre treino, sobre dieta, a gente posta sobre muitas coisas que dá pra trazer e abordar aqui com um pouquinho mais, né, de aprofundamento também. Enfim, galera, foi tudo isso que aconteceu nesse meio tempo, muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que foram doloridas, mas que no fim das contas me trouxeram até onde eu estou hoje. E que inclusive estou muito bem, muito feliz com isso. Às vezes a gente passa por certas situações e experiências que a gente não entende no momento porque a gente tá passando por aquilo, mas depois do ocorrido, a gente sente o impacto daquelas coisas e a gente começa a entender que muitas vezes foi necessário passar por tudo aquilo. Enfim, temos muitas coisas para mostrar, muitas coisas para contar, e eu espero poder mostrar tudo isso para vocês. É isso, galera. Foi mais um videozinho para contar tudo o que aconteceu, essa nova decisão e falar que eu voltei, né? Tô aqui de volta. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já estou programando para gravar mais um vídeo essa semana, então quero ser constante por aqui, tá? Que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. E é isso. Bom, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.